Gente, a paz do Senhor, começou mais uma edição do podcast da Debrais Itapevi e hoje estou aqui com o pastor, escritor, criado no Ministério de Madureira, pregador do Evangelho, viajou mais de 8 países, pai de 3 filhos, casado, é do Rio de Janeiro. Eu estou aqui com Mauro Ferreira. Ô, glória a Deus, varão. Bate palma, Walter, bate palma aí. Eu estava acompanhando, pensando quando chegaria a minha vez. Aleluia, chegou, varão, chegou. Tem um hino que eu gosto, quanto tempo eu esperei. Chegou a minha vez. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez estar aqui na Glória a Deus. Debrais Itapevi, no Júlio Renovação, com o pastor Samuel, pastor Ana Miriam. E é sempre um privilégio estar nesta casa e hoje aqui, nesse podcast abençoado. Glória a Deus. Pastor, quantas vezes o senhor veio no Júlio Renovação? Meu amigo, eu confesso que eu não me lembro quantas vezes, mas eu vim várias vezes. No Júlio Renovação, no Janeiro Profético. E nos eventos também, Eventos, congressos, de departamentos. Deus tem sido bondoso, porque o pastor Samuel tem um leque enorme de conhecimento de pregadores, cantores, e quando ele inclui o meu nome em uma programação, é motivo de muita alegria voltar a Debrais Itapevi. Glória a Deus. Pastor, uma pergunta. Como iniciou o seu ministério? Qual foi o processo? Porque a gente sabe que todo mundo tem aquela dificuldade no início, deixa de fazer o seu trabalho para viver totalmente dependente de Deus, é muito difícil. Como que iniciou, pastor? Então, eu trabalhava em uma empresa e já pregava no meu campo, lá eu sou da Assembleia de Deus em Campo Grande. Hoje, o meu atual pastor-presidente é o pastor Alessandro Malafaia, mas na época era o pai dele, bispo Daniel Malafaia, em saudosa memória. Eu já pregava no campo, em Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. Mas eu tinha uma promessa de viajar ao Brasil. Aí tem um evento na minha igreja que é no período de carnaval. Eu fui indicado para pregar nesse evento no último dia. E era um dia muito importante de serviço, carnaval, para faltar seria uma falta grave. E eu tive que optar, vou trabalhar ou vou pregar nesse dia. Aí consultei minha esposa, falei, eu sinto que Deus tem algo comigo. Tem um propósito, né? Tem um propósito, eu sei que a falta é grave, eu serei punido lá no serviço, mas minha esposa, se você sente que Deus é contigo, pode ir. Aí eu fui, não quiseram me liberar no serviço, eu tive que faltar, e não foi fácil, me mandaram embora, e aí dali para frente, meu bispo Daniel Malafaia me abraçou, e foi aí que começou meu ministério de fato, quando as portas se fecharam e Deus começou a abençoar meu ministério. A gente está tentando aí levar essa chamada, né? O senhor tem quantos anos, pastor, já de ministério, pregando? Então, pregando, eu vou para 23, 24 anos pregando. Mais ou menos isso, 23 ou 24 anos pregando. Vivendo mesmo integralmente do ministério, 22, 21, 22 anos. Entendeu? Glória a Deus, pastor. Quem foi seu mentor, pastor? Uma pessoa que te auxiliou, te guiou? Eu jamais vou poder me esquecer do meu mentor, meu pai, o homem que acreditou no meu ministério, na minha chamada, que foi o saudoso bispo Daniel Malafaia. Glória a Deus. Um grande homem de Deus no nosso ministério de Madureira, um homem com uma vida ilibada, um homem crente, um homem de Deus. Então, ele que acreditou na minha chamada. Investiu no meu ministério, me deu as primeiras oportunidades de grandes eventos na minha igreja. E como todo mundo no início erra muito, eu errei muito. E você falou uma verdade, quando o obreiro se submete a uma liderança e quer aprender, ele com certeza vai vencer na vida. Porque o líder é para isso, corrigir, exortar quando precisa. E eu, no início, errei muito. E ele não tinha pena de exortar, não, de chamar no gabinete. Então, hoje, eu olho para trás e vi o quanto foi importante ter um mentor, um orientador, um pai. E foi o saudoso bispo Daniel Malafaia, para quem eu deixo, para a família dele, pastor Alessandro Malafaia, pastor Aline Malafaia, que são meus pastores. Glória a Deus. Um grande abraço, um grande beijo. Então, quero falar com você, jovem pregador, que tem uma chamada ministerial. Um dos segredos do sucesso ministerial é se submeter a uma liderança espiritual, a um pastor. Você pode pregar mais do que o seu pastor, mas a autoridade está na mão dele sobre a sua vida.
porque Arão falava melhor do que Moisés, mas o cajado estava nas mãos de Moisés. Pense nisso, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Glória a Deus. Pastor, e o seu início? Como que foi o seu início? Eu sei que foi um início, para todo mundo, como que eu falei no início, todo mundo tem uma dificuldade. Qual a dificuldade que o senhor passou nessa questão de família, ministério? Qual foi, pastor? Então, o início foi difícil, como é para todo mundo. Todo mundo. Não é fácil o início. A pessoa não acredita muito, não abre grandes portas. As pessoas não acreditam. Não, a pessoa quem tem chamada, ele tem que ter um foco. Então, se ele tiver um foco, ele vai passar pela rejeição, pela decepção. Chorar bastante. Pessoas não acreditam, não estendem as mãos. Mas a pessoa que tem chamada, quem tem chamada parar para ficar olhando isso, ele não avança. Então, o início não foi fácil. Mas, como eu disse, eu tive um pastor. Meu bispo Daniel Malafaia foi tão importante na minha vida que ele ligava para pastores para eles me receberem. Que legal. Eu cansei de chegar em estados aí pelo Brasil e ligar para ele. Que legal. Pastor Daniel, estou em tal lugar, estou sem agenda. Ele ligava para o pastor. Então, eu fui privilegiado. O início não foi fácil? Não foi, mas eu tive um pastor que abençoou muito a minha vida e meu ministério. Glória a Deus. E os testemunhos? Eu entendo que a palavra cura, transforma, liberta. Tem um testemunho que marcou a sua vida, pastor? Meu amigo, nessa nossa trajetória, são vários testemunhos. Uma coisa que marcou muito a minha vida foi que eu fui batizado com o Espírito Santo com 8 anos de idade, meu pai orando por mim, porque eu sou filho de pastor. Então, eu pedi ao meu pai para que ele orasse, para que Jesus me batizasse. Ele me batizou dentro de casa com 8 anos. Quando eu recebi o batismo, aquele choro, aquela alegria, meu pai me deu um abraço e liberou a primeira palavra profética sobre a minha vida. Meu pai disse: aonde eu não fui, você vai. O que eu não fiz, você vai fazer. E o que eu não tive, você vai ter. Com 12 anos, meu pai me batizou nas águas. E eu tinha um sonho. Qual? Batizar meus 2 filhos mais velhos nas águas. E também, o dia que eu estivesse pregando, Jesus os batizar com o Espírito Santo. Aleluia. Então, essas 2 coisas me marcaram. Primeiro, o bispo Daniel Malafaia me autorizou a fazer o ato do batismo em nossa igreja. Aí, no mesmo ano, ou no ano seguinte, um evento grande na minha igreja, que é o retiro de carnaval, eu preguei no encerramento. E no encerramento, Jesus batizou 108 jovens. Glória a Deus. E no meio dos 108 estavam meus 2 filhos também recebendo o batismo. Então, quando eu abracei os 2 chorando, foi uma emoção. Momento incrível, incrível. Ver meus filhos sendo batizados e eu ministrando a palavra foi algo que eu marquei. E tem tantos outros testemunhos que a gente vai andando e Deus tem sido glorificado. Glória a Deus. O senhor visitou mais de 8 países. Qual foi a sua experiência? O senhor, gostou mais? Nossa, esse país marcou mais a minha vida. Então, eu vou muito para... Eu já fui em vários, né? Mas eu volto sempre a Portugal, a Inglaterra. Então, Portugal é o que eu vou com mais frequência, entendeu? Então, Portugal é um país que eu tenho um lastro de... Mas o senhor vai à missão mesmo, né? Pregar. Pregar, Sim. Entendeu? Agora, algo marcante na minha vida, dentre esses países que eu já fui, foi uma lição que eu tive uma vez na Áustria, quando eu fui parado pela imigração. Sim. E eu não sabia falar, como não sei falar inglês. E eles, a fim de me deportarem, e eu fiquei nervoso, conversando lá com um agente. Foi um momento muito turbulento. E naquele dia eu tive uma lição. Qual? Eu tive a oportunidade de me qualificar para essas viagens, me preparar. Porque Deus, a porta com Deus já está aberta. A pessoa que tem que se qualificar para entrar na porta que já está aberta. Tem gente pensando que Deus vai preparar a bênção dele. Não, a bênção já está preparada. Eu que tenho que me preparar, me qualificar para entrar na porta que já está aberta. E o senhor está cursando direito, né? Direito, estou estudando. Não, tem que estudar. Não adianta. Tem gente que quer colocar na conta de Deus aquilo que ele que tem que fazer. Aí ele acha.
que Deus vai fazer a parte que lhe cabe. E não é assim, o homem tem que se qualificar, o homem tem que se preparar, até porque Deus é justo. Deus não vai dar uma porta de excelência para um crente só porque é crente, mas não se prepara, e vai deixar de dar para um ímpio que não é crente, mas se qualifica. Deus é justo. Então, se preparar, tem coisa grande para acontecer. Glória a Deus, pastor. O senhor está em qual ano? Eu estou no 7º período. Já está se formando, né, pastor? Não, tomara, não. Fácil não é não, mas a gente vai levando. Gente, pastor, você quer deixar um recadinho pro povo? Deixa um recadinho aí, uma palavra de Deus, um livro, que o senhor é escritor, pastor, também, né? Sim, sim. Qual livro que o senhor tem? Os 2 últimos livros meus agora O Milagre Começa em Casa. Eu falo sobre o homem de Gadara, que tinha uma legião, e Jesus foi lá, o libertou, e ele quis seguir Jesus. Ele está tão alegre, penso que ele não queria voltar para a situação humilhante que ele vivia, que ele morava no cemitério, e ele vai até o barco que Jesus estava para ir embora e pede para seguir Jesus. Jesus fala, não, volta para casa, porque eu vim fundar uma base de milagre na sua casa, e o que eu tenho para fazer nessa região vai começar com a sua família. Então esse livro, O Milagre Começa em Casa, e os 2 últimos que eu lancei agora é O Poder da Conexão, porque a vida passa por conexões. Network, né? A gente fala. Isso aí. Network. A vida passa por isso. E eu falo que Naamã, para chegar à cura, chegar ao milagre, ele precisou de pelo menos 5 conexões. A menina, a esposa, o rei, o profeta e os servos. Para mim, todas as conexões tiveram importância, mas eu queria frisar sobre os servos. Naamã ficou indignado com a orientação que ele recebe do moço do profeta para ir ao Jordão tomar banho. Naamã não gosta e fala, não, na minha terra tem rios melhores. E ele, indignado, quer voltar para casa. Quando entrou a 5ª conexão, os servos disseram, meu senhor, se o profeta tivesse lhe pedido algo mais difícil, o senhor não faria? O que custa descer? Eu aprendo que, às vezes, nós precisamos de gente desse tipo do nosso lado, que tenham a coragem de falar, é melhor descer. E eu acho que os servos foram fundamentais, que Deus coloque em nosso caminho esse tipo de gente, que fale com educação, com jeitinho, mas que fale a verdade. Porque se você quer amigo que concorda com tudo que você faz, você não quer amigo. Você quer bajuladores, porque amigo de verdade é aquele que na hora certa fala a verdade. Aleluia. Ô, Glória, vai te corrigir, né? Aleluia. Gente, quero agradecer, pastor. Bem-vindo novamente aqui no Júlio Inovação, que venham os outros também, né? Gente, siga ele nas redes sociais. Quais são as redes sociais, pastor? Isso, me ajuda lá. Eu tô precisando de seguidores. Pastor Mauro Ferreira é o meu Instagram. Pastor Mauro Ferreira. É isso aí, Pastor Mauro Ferreira. Segue lá, acompanha lá alguns vídeos que eu faço, algumas mensagens que eu estou sempre postando, e semanalmente a minha agenda, tá bom? Deus te abençoe. Twitter também, @Pastor Maurinho, que é o meu Twitter. E tem YouTube também, pastor? Pastor Mauro Ferreira. Eu posso deixar um abraço aqui? Pode, eu quero deixar um abraço para minha querida esposa. Aleluia. Doutora Cristiane, que minha esposa é psicóloga. Minha esposa, você sabe o quanto você é valiosa no meu ministério, e se eu cheguei até aqui, você tem uma participação fundamental. Quando às vezes nem eu acreditava, você acreditava. Então, beijão para você e para os meus filhos. Luiz Henrique, que é o mais velho, de 22 anos. Luiz Otávio, que é o do meio, com 20 anos. E o mais novinho, Luiz Mauro Filho, o Maurinho, de 6 meses. Essa é a minha família. Beijão para vocês. Valeu, gente. Gente, quero agradecer o pastor Mauro por ter participado do Júlio Renovação, e também agradecer a você. Se você quiser compartilhar, ver também a pregação do pastor Mauro, só ir no YouTube, que é a Debrais Itapevi. Também agradecer também o nosso pastor Samuel J. Marques e nossa pastora Ana Miriam. Deus abençoe vocês e vem pro Júlio Renovação. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.